Amém? Romanos 4, 16 a 25, essa é a quarta mensagem que nós vamos pregar. É baseada em Abraão, pai da nossa fé. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque eu creio, eu acredito que tem algo novo, muito especial, que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Isso é que eu estou insistindo em falar de fé, insistindo em rebater a incredulidade, a dureza de coração. Então nós vamos falar sobre Abraão, mas agora na visão de Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos 4, ele fala sobre Abraão. Então ele aqui nos acrescenta mais algumas coisas. Romanos 4, versículo 16 ao 25, diz assim, é Paulo que está falando: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Paulo está colocando nós também, queridos. A fé não era só para os da lei, a fé é para nós que estamos na graça. Amém? Amém. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando quanto à esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E Abraão, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também se lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foram atribuídas, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Isso aqui é para a gente também, querido. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus. Alguém diga amém? Amém. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu te peço que teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos, que teu Santo Espírito venha trabalhar no coração de cada um, para que essa palavra encontre um bom terreno no nosso coração, em que ela frutifique frutos de vida eterna. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pergunta, queridos: Deus se atrasa? Deus se atrasa? Mas às vezes ele demora. Deus não se atrasa, mas ele demora. Tem alguém aqui que atrasa? Você atrasa, mas você vai, né? Deus às vezes, querido, ele não atrasa, mas ele demora. Por exemplo, Marta e Maria esperaram muito mais do que 4 dias. Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Quer dizer, elas ficaram esperando um tempo. Para elas, aos olhos delas, ele estava atrasado. Se o Senhor estivesse aqui,
Foi o que elas disseram para ele, não é? Mas Jesus chegou a tempo. E Eclesiastes diz para a gente, querido, que tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo desses céus. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem um tempo certo, determinado, e há um propósito para todo propósito. E há um tempo, fala de tempo. Vou repetir. Tudo tem um tempo determinado. E tudo tem um tempo para que um propósito de Deus aconteça debaixo desse céu. Amém. Então eu gostaria que você aí identificasse agora qual é o maior problema que você enfrenta hoje. Não precisa falar. Ninguém tem que saber da tua vida. Mas diante de Deus, qual é o maior problema que você enfrenta hoje? Qual é a maior luta? Qual é a maior prova? Talvez seja alguma coisa que você também pense assim. Está demorando Deus resolver isso. Alguém diz amém? Amém. Então, querido, diante dessa que você colocou diante de Deus, eu quero dizer para você que Deus já tem um tempo para resolver esse problema. Amém. Deus já tem um tempo determinado para resolver esse problema, e Ele também tem um propósito com esse problema. Esse problema não está na tua vida à toa. Ele tem um propósito com esse problema. Tem algo que vai vir depois que ele resolver esse problema. Mas o tempo para a solução do seu problema já está determinado. Você consegue repetir isso para alguém? O tempo para a resolução do teu problema já está determinado por Deus. Já está determinado no céu. E isso que está acontecendo tem um propósito. Amém. Você pode não entender, você pode não enxergar, mas Deus é quem manda. Amém, querido? Amém. Abraão, queridos, foi um homem que ele recebeu uma promessa, como essa que eu falei para você agora, né? Que não deixa de ser uma promessa, porque é baseada na palavra de Deus. Abraão foi um homem que recebeu uma promessa. E ele recebeu uma promessa porque ele tinha um problema. Quem aqui tem um problema? Ele recebeu uma promessa porque ele tinha um problema. Ele tinha uma preocupação. Ele tinha algo que ele pensava o tempo todo em relação ao futuro. Você que vem me acompanhando nesses domingos já ouviu isso. E aí ele teve que suportar um tempo, porque Deus deu uma promessa que ia dar a ele uma terra, que ia dar a ele um filho, e que ia dar a ele uma posteridade. Só que o tempo estava passando, queridos. E nada acontecia. Então Abraão começou a ficar preocupado. Quando você espera em Deus a solução de um problema e o problema não se resolve, essa é a hora, querido, que a incredulidade quer entrar no nosso coração. Ele teve que suportar um tempo, mas ele suportou esse tempo e ele viu o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Ou seja, aquilo que Deus prometeu aconteceu e cumpriu o propósito de Deus. Amém? Amém. E aqui o apóstolo Paulo está falando para nós, aqui já é o apóstolo Paulo, não é a história de Abraão. Ele está falando para nós os resultados que teve a fé de Abraão. Amém? Amém. As consequências que trouxe para nós da fé de Abraão. Consequências, né? Os benefícios não só para Abraão, mas também para nós. Eu parei até no texto, porque é para nós. Né? Paulo está mostrando que havia uma justa razão porque
Abraão viveu tudo que ele viveu, passou tudo que ele passou. Ele teve que sair da sua casa, da sua parentela, ele teve que enfrentar necessidades de alimento pelo caminho, ele teve conflito dentro da família com o seu sobrinho, ele teve que enfrentar uma guerra, ele passou por uma porção de coisa até se firmar com Deus numa aliança, Deus firmar, melhor dizendo, com ele uma aliança, dizendo para ele que teria um filho, que ele teria uma terra e que ele teria uma posteridade. Então, queridos, quando Paulo escreve aqui em Romanos, tudo já tinha se cumprido. Isso que a gente precisa ler a Bíblia, querido. Já tinha passado o tempo de espera, já tinha passado o propósito de Deus já tinha se cumprido, Abraão já tinha tido filho, a descendência de Abraão já estava crescendo, Abraão já tinha sua terra. Então o apóstolo Paulo está contando para nós, querido, para gerar fé em quem? Em nós. De que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Amém. Amém? Então, Amém. Paulo está contando assim para nós, para a gente entender como é que aconteceu com Abraão, também acontece conosco. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos desafia a ter a fé como a de Abraão. Como Abraão teve fé em Deus, creu em Deus, no meio de situações completamente desfavoráveis. Amém? E ainda assim Abraão creu, acreditou, confiou e ele viu tudo se cumprir. Amém, queridos? Amém. Como Paulo está nos chamando, querido, como Deus fez com Abraão, Ele faz contigo. Ele faz comigo. Ele faz conosco, queridos. Talvez você esteja aqui hoje vivendo uma situação, por isso eu queria identificar um problema que você está enfrentando. Ele teve talvez você hoje esteja aqui com um problema parecido com o de Abraão, né? Algo que está demorando, você já está orando há muito tempo, ou melhor, você já está esperando e você não vê nada se cumprir, e você não vê nada mudar, não é? Talvez você esteja vivendo hoje, eu estou aqui pela fé, ninguém sabe como é que eu estou aqui. Estou aqui sentado na cadeira, mas ninguém sabe como é que está a minha fé, como é que a minha fé está abalada, como a minha fé está decepcionada, como a minha fé está machucada, como é que o meu coração está machucado. Eu estou aqui pela fé. Amém. Às vezes tem gente que diz que eu estou aqui pela fé. Quer dizer que ela já não acredita mais em nada, mas ela está aqui pela fé. Então presta atenção, querido. Paulo faz questão de mostrar que assim como Deus fez com Abraão, Ele quer fazer com a gente. Amém. Deus não muda. Abraão recebeu uma promessa, querido. Por pai de muitas nações eu te constituí. Abraão já tinha filho? Não. Mas Deus falou, por pai de muitas nações eu te constituí. Abraão, apesar da idade avançada, apesar da esterilidade da sua esposa Sara, Abraão creu. Ele acreditou. Porque ele sabe que Deus vivifica o que está morto e traz à existência aquilo que ainda não existe. Repita isso para você mesmo. O Deus a quem eu sirvo, Ele vivifica o que está morto e Ele traz à existência até o que ainda não existe. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É isso que Deus fez na vida de Abraão, é o que Deus quer fazer nesse momento na tua vida. Amém. No meio da sua luta, no meio da sua prova, no meio do seu sofrimento,
Deus quer fazer, Ele quer vivificar o que está morto, Ele quer chamar à existência coisas que não existem. É interessante, querido, que quando Deus, Ele dá uma palavra no meio de uma situação adversa, como talvez hoje, né? Você está sentado aqui e está ouvindo essa palavra, só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe a ambiência que você está vivendo. Só você sabe o que você tem enfrentado e está passando. Mas Deus, quando Ele fala, dá uma palavra para nós, no meio das situações adversas que nós estamos vivendo, Ele já está fazendo o que Ele está dizendo. Ele já está fazendo o que Ele disse que vai fazer. Ele já está fazendo o que Ele está prometendo. Quando Ele disse para Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Deus já estava fazendo isso, minha gente. Abraão tinha 100 anos, né? Para Deus era como se Deus já tivesse feito, queridos. A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, para casar uma coisa com a outra e ver que Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele fala, o que Ele promete, Ele cumpre. Olha só, quando Deus falou para Abraão, por pai de muitas nações te constituí, para Deus já estava feito. Amém. Então dá uma palavra de ânimo, porque essa pessoa que está aí do teu lado está muito desanimada, está muito borocochô, está muito para baixo. Olha, esse problema que você tem, Deus já está resolvendo. Deus já está mexendo. Deus já está trabalhando. Deus já está fazendo alguma coisa. Amém? Amém, querido? Eu estou falando de Abraão. Querido, Josué foi a mesma coisa. Josué, quando foi possuir a terra, tinha que enfrentar Jericó. Jericó estava rigorosamente fechada. Aí vem Deus e diz para Josué: Josué, te entreguei hoje Jericó e todos os seus valentes. E Jericó lá, rigorosamente fechado. Deus, quando fala, queridos, Ele fala porque Ele já está fazendo. Aleluia. Ele fala porque Ele já está mexendo os pauzinhos por trás. Glória a Deus. Ele fala porque é isso que Ele vai fazer. Amém. Aí que entra a incredulidade, minha gente. Como é que eu vou acreditar que Deus já me deu Jericó, se Jericó está rigorosamente fechada, ninguém entra e ninguém sai? Josué passou o mesmo que Abraão, queridos. Vamos dar outro exemplo para a nossa fé. Quando Jesus disse para Pedro, que não tinha pescado nada, volta o barco para o mar e lança a tua rede. Queridos, os peixes, Deus já tinha botado lá. Aleluia. Glória a Deus. Pedro do lado de cá disse: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira. Me desculpe, mas na minha área eu entendo. O que eu saiba, você entende de carpintaria. Mas sob a tua palavra eu vou fazer. Os peixes já estavam lá, queridos. Aleluia. Amém. Lembra do centurião que correu atrás de Jesus, que o servo dele estava mal? Aí Jesus disse: eu vou na tua casa. Aí o centurião disse: não precisa ir, manda uma palavra. E Jesus mandou uma palavra, e o centurião foi correndo em casa e encontrou o seu servo saudável. Amém, querido? Estou dizendo para você, querido, que quando Deus dá uma palavra para você, essa palavra já está em movimento na tua vida. Essa palavra já está fazendo alguma coisa na sua vida. Podemos dar mais um exemplo, querido. Os leprosos, quando foram buscar Jesus: Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar, me limpar. Jesus disse assim: vão ao sacerdote. Porque naquele tempo era o sacerdote que liberava o leproso para voltar, para viver em comunidade. Vão ao sacerdote. E quando eles se dirigiram para o sacerdote, eles se viram curados. Então veja só, quando Deus fala, Ele já está fazendo. Amém. Repete isso para o teu irmão, que ele precisa guardar isso. Quando Deus fala,
Ele já está fazendo o que fala. Quando Deus promete, Ele já está fazendo o que Ele está prometendo. Amém? A parte de Deus, querido, é dar a palavra. A parte de Deus é dar a promessa. A parte de Deus é dizer o que Ele quer fazer naquilo que você está vivendo. É fazer, ele fala o que Ele quer fazer naquilo que Ele já está fazendo. Nessa manhã Deus está falando com você o que Ele quer fazer, que Ele já está fazendo. Amém. É que a gente é muito cego, queridos. A gente não enxerga. A gente abre a boca, não está vendo nada. Mas Deus está fazendo. Amém. Amém? Deus já está fazendo. Já viu quando a mulher chegou para você e disse: estou grávida? Aí o homem, que é o mais incrédulo, disse assim: quem te garante que tu está grávida? Como que você diz que está grávida? Não estou vendo barriga nenhuma. Algum homem incrédulo aqui, querido? Nenhum, né? Mas com o tempo, o peito da mulher cresce, a barriga cresce. Vocês estão aí? Amém. Então, querido, é para trazer isso para a gente. Quando Deus fala, a parte de Deus é dar a promessa. A parte de Deus é dar a palavra. Ele deu a palavra por Jesus, Ele deu a palavra pelos profetas. Essa é a parte de Deus. A nossa parte, queridos, é o que, querido? Acreditar. Crer na palavra que Deus está dando. A parte de Josué foi invadir Jericó. A parte de Pedro foi jogar a rede outra vez. A parte do centurião foi ir em casa ver se o servo dele estava curado. A parte dos leprosos foi ir ao sacerdote, para que o sacerdote contestasse que eles estavam curados e podiam voltar para a comunidade. Amém, querido? Quando Deus nos dá uma palavra, estou repetindo, querido, para ver se isso entra, porque isso é uma visão diferente, querido. Quando Deus me dá uma palavra, uma promessa, é algo que Ele já está fazendo. Quando Ele diz que vai fazer, Ele já está fazendo. Amém? Ele já está realizando o que Ele promete. Você pode não estar vendo, querido, você pode não estar enxergando, mas já tem algo que está trabalhando na tua vida da parte de Deus há muito tempo. Amém? Há algo que Deus já está fazendo na tua vida, independente se você vê ou não vê. Amém. Se você não vê, é problema teu, mas Deus está fazendo. Passagem que a gente leu aqui recentemente, está vendo? Eis que eu estou fazendo coisa nova no meio de vocês. Vocês não estão vendo, não estão percebendo. Está saindo à luz. Por quê, querido? Muita coisa que Deus faz, a gente não vê. Depois é que cai a ficha. E aconteceu isso, né? Aí a gente, muito crente, diz assim: será que foi Deus? Amém? Amém. Deus é bom. Amém. Queridos, voltando aqui. Abraão recebeu uma promessa de Deus, só que Abraão tinha um problema. Quem aqui tem um problema? Quem quer uma meia dúzia de problema? Vem pedir a mim que eu dou. Abraão tinha um problema, querido. Por isso que ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Deus, quando vê alguém passando por um problema, por uma luta, por uma prova, Deus de algum modo faz chegar a essa pessoa uma palavra. Amém. E às vezes você é o portador dessa palavra. Amém, Jesus. Para alguém. Amém? Amém. Ele recebeu uma promessa, só que Abraão tinha um problema. Ele tinha 100 anos. Tem alguém aqui com 100 anos? Ninguém, né? Ele tinha 100 anos. E a esposa dele, Sara, que tinha menos 10, tinha sido estéril a vida toda. É por isso que foi Paulo que escreveu isso, querido. Paulo disse que Abraão ficou esperando contra a esperança. Paulo esperou contra a esperança. Por quê, querido? Não havia base nenhuma para Abraão não ter esperança.
Abraão olhava para o corpo amortecido dele. Quem está velho aí, querido? Ou está ficando velho? Está ficando velho, meu irmão? Às vezes tu olha para o teu corpo e o meu corpo não é mais o mesmo que era. Tem alguma coisa aqui mudando. Está todo mundo me amarrando, está amarrado, em nome de Jesus. Abraão, querido, ele não tinha base humana para ter esperança. Como é que um velho de 100 anos, casado com uma mulher que tinha sido estéril, ele ia ter um filho? Então não tinha base humana para ele ter esperança. Era um tipo de uma situação tipo assim, querido, já passou a hora. Se eu chego para minha sogra logo mais, Dona Maria, 86 anos, trouxe uma palavra do Senhor. A senhora vai ter um filho. A velha vai jogar a bengala dela em mim. Por que, querido? Era um tipo de situação para Abraão. Já passou a hora. 100 anos. Não dá mais tempo. Né? Até nós, queridos, que não temos 100, às vezes olhamos para a nossa própria vida e dizemos, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu acho que não dá mais tempo. Alguém aqui pensa isso, querido? Eu acho que não dá mais tempo, já passou a hora que eu devia ter feito. Era um tipo de situação, querida, que para Abraão não tinha como isso acontecer. Não é? Mesmo assim, diz o versículo 19, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de fé. E aqui ele dá um detalhe para a gente, viu? O pessoal do louvor, acorda e escuta aqui. Né? Ele, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém, querido? Presta atenção, querido. Não se fortalece a fé olhando para as circunstâncias adversas. Não se estabelece, não se aumenta a nossa fé olhando para a força dos ventos. Não se estabelece a fé, querido, olhando... Abraão não olhou para o corpo dele, para a esterilidade de Sara. Ele creu em Deus. Então, querido, a sua fé não se fortalece você olhando para o tamanho do seu problema, para a sua luta. Não, como é que eu estabeleço a fé? Mesmo no meio de situações desfavoráveis, eu glorifico a Deus, eu bendigo a Deus, eu exalto a Deus, eu adoro a Deus. É interessante isso, querido, porque é assim que eu fortaleço a minha fé. Amém. Fé eu tenho. Amém. Quem diz aqui que fé você tem? Amém. Amém. Fé eu tenho, e a minha fé pode se fortalecer primeiro ouvindo a palavra de Deus. Amém. Mas a minha fé também pode se fortalecer no meio de adversidade, e eu estou dizendo, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, maior é Deus, Deus é fiel. Eu também fortaleço a minha fé. Amém. A fé, o louvor, querido, a gratidão, graças a Deus, é um revigorante para a nossa fé. Amém? Ele dá energia à nossa fé, ele fortalece a nossa fé, está aqui na palavra. Agora, quando você faz o contrário, presta atenção como é verdadeiro. Quando você faz o contrário, está no meio de situações desfavoráveis, adversas, e você faz o contrário, em vez de louvar, o que você faz? Murmura, reclama, se queixa, questiona, não entendo, como é que Deus pode fazer isso, estou desanimado, estou desapontado. Quando você faz isso, o que você faz com a tua fé, meu irmão? Se o louvor fortalece a fé, a murmuração, a reclamação faz o que com a fé? Por isso que o diabo anda, vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Quem é que ele traga? Aqueles estão sempre murmurando, estão sempre reclamando, estão sempre se queixando, estão sempre criticando. Ele está mal acompanhado. Porque o adversário ele se aproxima deles. Agora aquele que diz, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus,
Eu digo, com esse aí não dá para andar não. Com esse aí não dá para se aproximar. Porque ela acontece o que acontece, ela está dando glória a Deus. Acontece o que acontece, ela ainda canta. Canta. Aí o diabo, ó, bate em retirada. Amém? Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, já vou terminar. Estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Ele ficou convicto porque ele sabia que o que Deus disse que ia fazer, Deus já estava fazendo. Amém. Deus já tinha começado. Tem algo que Deus já começou na tua vida. Amém. Não foi ontem, não. O Espírito Santo já está trabalhando em você há muito tempo. Amém. É algo que ele começou e ele quer completar. Amém? Amém. Obrigado. E aí aqui, querido, para terminar, Paulo nos desafia a ter o mesmo tipo de fé de Abraão. Querido, fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo. Nas circunstâncias da minha vida, Deus já está trabalhando. Deus já está agindo. E agindo Deus. Amém, querido? Né? Deus já está trabalhando. Né? Abraão não tinha uma razão, não tinha uma prova humana, não tinha nada, querido, mas ele tinha uma convicção de que Deus prometeu e que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém. Amém? Amém. Tem horas, querido, que a gente precisa se agarrar só na palavra. É só na palavra que você tem que se agarrar. E não ouvir palavra daqui, palavra dali. Amém, querido? E tudo isso, querido, que foi prometido para Abraão, se cumpriu. Aconteceu. E trazendo essa palavra para a nossa vida, para as nossas situações, o que para você lhe parece que Deus está demorando a fazer? Pensa aí. O que para você está demorando? O que para você já podia estar resolvido? Já podia estar solucionado? Talvez você, como Abraão, a impressão que você tem é que não tem mais tempo. A impressão que você tem é que já passou a hora. Talvez você diz assim, não tem mais como acontecer isso que eu estou esperando de Deus. E é aqui que eu digo, querido, se agarre na promessa de Deus. Amém. Se agarre, se firme na palavra de Deus. E enquanto espera Deus fazer o que Ele disse que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua saúde, enquanto espera, dá glória a Deus. Amém, querido? Em vez de ficar abrindo a boca e dizendo abobrinha, em vez de ficar abrindo a boca e murmurando e questionando, abre a boca e dá glória a Deus. Quem é que tem boca aqui, querido? Quem é que tem boca aqui para dar glória a Deus? Abre a boca e dá glória a Deus, querido, porque no tempo determinado por Deus, o propósito vai se cumprir. E o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você voltasse para casa pensando nisso. Deus pode estar demorando, às vezes Ele demora mesmo. Às vezes Ele demora. Ele não vem na mesma hora, não. Marta e Maria mandaram o recado, Ele não chegou na mesma hora. Os profetas também. Em algum momento eles também demoraram. A viúva mandou chamar, não, a viúva não. Aquela Cirofenícia mandou chamar, que o filho tinha morrido.
Nem contou para o marido, porque o marido não ia fazer nada, então ela foi procurar o profeta. Querido, Deus pode estar demorando a fazer algo, mas Ele já está fazendo. Amém. Amém? Enquanto você espera, dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Amém, Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração aqui, queridos, para as pessoas, você que está vivendo uma demora de Deus. Algo que você já pediu a Deus, algo que talvez você já recebeu, até promessas, palavras de vitória, mas que está demorando. Talvez, querido, parece algo que já passou a hora, parece que não tem mais como acontecer. Talvez tudo ao seu redor fala contra. Às vezes, querido, a gente até diz assim: eu acho que nem adianta mais orar. Isso já passou pela cabeça de alguém aqui, querido? Sim. Ah, eu acho que nem adianta mais orar. Porque se era para ter sido resolvido, já tinha sido resolvido. Mas a promessa de Deus é que tudo tem um tempo determinado. E há um propósito. Há um tempo para o propósito de Deus debaixo desse céu. Amém, querido? Então, apesar das circunstâncias adversas, apesar das dificuldades, Abraão creu, acreditou, glorificou e esperou. E o que ele esperou se cumpriu. Amém? Então eu queria convidar você a escolher algo específico. Problemas a gente tem vários, querido. Mas qual é o problema na minha vida que, se fosse resolvido, ia mudar muita coisa? Identifica isso. Qual é o problema que na minha vida, se fosse resolvido? Quando eu digo minha vida, queridos, eu falo da família, eu falo da saúde, eu falo da vida financeira, eu falo dos relacionamentos. Qual é o problema que, se fosse resolvido, ia mudar muita coisa nas nossas vidas? E nós vamos ir orar e entregar isso a Deus. Agora, eu tenho que sair daqui crendo nessa palavra. Porque eu creio, quando eu lembrar do problema, eu vou glorificar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu vou dar graças a Deus. E vou esperar pacientemente pelo Senhor. Amém, querido? Quem é que quer receber essa oração? Fica de pé aí, meu irmão. Amém. Fica de pé aí. A palavra de Deus é remédio para os nossos corpos. Amém. Graças a Deus. Então, meu irmão, fecha teus olhos. A gente cantava uma música antigamente, Pablo, que dizia assim: é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. É isso mesmo, querido. Nós vamos orar a Deus. Quando passar pela cabeça, querido, o problema, em vez de eu murmurar, reclamar, eu vou glorificar. Amém. Aleluia. Porque quando eu glorifico, eu fortaleço a glória. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Eu vou glorificar e vou esperar. Esperar. Querido, eu volto a dizer, identifique o problema. Amém, Jesus. Identifique uma situação Amém, Jesus. que você sabe que, se essa situação for resolvida, muita coisa vai ser resolvida. Amém. Era o caso de Abraão. Abraão, se ele tivesse um filho, se ele tivesse uma terra,
muita coisa ia mudar e mudou. Foi graças a Abraão que Jesus veio, porque Jesus é da linhagem de Abraão. Graças a Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Aleluia. Então, Pai, em primeiro lugar, nós queremos colocar diante de Ti Amém, Jesus. aquilo que é que nos preocupa, aquilo que toma conta da nossa cabeça, aquilo que toma conta do nosso coração, aquilo que às vezes desafia até a nossa fé. Eu coloco, Pai, talvez tenha pessoas aqui, Pai, já orando e pedindo há muito tempo, e às vezes a impressão é que nada está acontecendo, é que nada vai mudar, que nada vai acontecer. Então, Pai, nós queremos entregar essa oração. Eu me lembro quando Jesus disse, falando de oração, sobre pedir, buscar e bater. Quando Jesus disse, olha, se chegar um viajante, não tiver pão na tua casa, bate na porta do vizinho de madrugada e pede a ele um pão. Então, a palavra de Deus nos orienta, Pai, a orar. Então queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, esse problema, essa luta, essa prova. Talvez algumas aqui, Pai, tem anos já. Não começou ontem, não. Entregamos na tua mão, Pai. E eu quero dizer, Pai, que eu creio que o Senhor já está fazendo algo nessa situação. Eu creio que o poder do Teu Espírito Santo já está operando. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que o que o Senhor promete acontece. Eu creio, Pai, na fé que remove montanhas, na fé que provoca milagres, que opera transformações. Então nós colocamos o nosso problema nas Tuas mãos, Pai, e te pedimos, Santo Espírito de Deus, fecha a nossa boca para não reclamar, para não murmurar, para não se queixar. Pelo contrário, que a nossa boca, quando se abrir, se abra para dar graças a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer a Deus. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, o Senhor está fazendo o que só o Senhor pode fazer. E as suas promessas, Pai, elas se cumprem na vida de cada um de nós. Meu Pai, que essa oração provoque grandes mudanças na vida de cada um de nós. Eu entrego a vida do meu irmão, eu entrego a vida da minha irmã, minha própria vida, nossa igreja, nossa cidade. Entregamos tudo isso nas Tuas mãos e cremos que o melhor o Senhor vai fazer. E desde já toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Quero ver se você tem coragem de dizer para o seu irmão: tem algo que Deus já está fazendo na tua vida. Fala mais. Ajuda a Deus a fazer o que Ele está fazendo na tua vida. Ajuda a Deus. Como é que a gente ajuda a Deus? Glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, bendizendo o nome dEle. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela presença de cada um, Pai. Muito obrigado pelos louvores, a oferta, o louvor da irmã. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, e que a gente saia da Tua casa, Pai, crendo que Teu Espírito está trabalhando. E grandes coisas, coisas novas nós vamos ver, porque aquilo que o Senhor promete acontece na nossa vida. Leva-nos para casa, Pai, nos protege de todo mal. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Desejo um bom domingo ao teu irmão.
a ele, deseja um bom domingo a ele.